Olá, meus amigos e amigas, de volta com o nosso trilha da reencarnação. Conforme prometi no vídeo anterior, neste vídeo a gente vai mostrar os gênios mais famosos da humanidade, gênios que com sua sabedoria mudaram a concepção do universo, do homem e da vida. Convido a todos a assistir este vídeo até o seu final, pois com certeza vocês ficarão surpresos com alguns nomes aqui mostrados. São gênios das diversas áreas do conhecimento humano, da matemática, da ciência, da física, da filosofia, da poesia e das artes, da literatura, enfim, gênios que dispensa qualquer comentário. Vou apresentar uma relação pequena em relação a esse número incomensurável de gênios reencarnacionistas. Seriam necessários muitos vídeos para a gente apresentar uma relação razoável. Portanto, assistam com atenção e recomendo mais uma vez, assistam até o final, pois vocês ficarão surpresos com alguns nomes. E vamos à nossa relação. Começando por Pitágoras, filósofo e matemático grego, faz parte dos chamados filósofos pré-socráticos. Sua genialidade não se limitava à ciência dos números. Foi também um grande gênio da filosofia e dotado de elevada espiritualidade. Sua habilidade com a matemática e os números o fez acreditar que Deus usou os números para criar o universo. Ideia compartilhada por Platão e pela Bíblia, em Sabedoria 11:21, que afirma, abre aspas, Deus, ao criar todas as coisas, usou para isso peso, medida e números. Fecha aspas. Pitágoras dizia que a alma era imortal e depois da morte do corpo, ela ocupava outro corpo, às vezes de um animal, mas, embora passando por vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. Pitágoras ainda dizia ter sido Eufórbes no tempo da guerra de Troia e lembrava-se perfeitamente bem o seu nome, bem como o modo como foi morto em combate com o rei de Esparta. Em Micenas, no templo de Juno, vi suspenso na parede o meu próprio escudo de outro tempo. Cognominado mestre da filosofia, Sócrates, igualmente a Jesus Cristo, apenas transmitiu seus ensinamentos verbalmente, não deixando escritos. Suas ideias foram disseminadas por seu principal discípulo, Platão. Segundo Platão, Sócrates ensinava a imortalidade da alma, bem como o seu retorno à vida terrena. Afirmava que as almas, após uma passagem pelo Hades, reino dos mortos, eram novamente levadas ao universo dos seres vivos, no qual experimentavam, por um tempo mais ou menos longo, inúmeras existências. Dizia ele, abre aspas, estou convencido que vivemos novamente, que as almas emergem dos que morreram, e que as almas dos que morreram estão vivas, fecha aspas. Platão, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Na antiguidade, Platão foi um dos mais destacados defensores da teoria da reencarnação. Ensinava que a alma nasce muitas vezes, até mesmo durante 10.000 anos, e depois parte para a bem-aventurança celestial.
O filósofo americano Emerson se referiu a Platão dizendo, abre aspas, Platão é a filosofia e a filosofia é Platão. Platão foi um dos criadores da metafísica e do esoterismo na cultura ocidental. Muitos consideram Platão o maior gênio da história da filosofia. Dizia, abre aspas, morrer é mudar de corpo, como os atores mudam de roupa. Platão concordava com os pitagóricos que a alma é uma essência autônoma. Ela preexiste ao corpo humano no qual reside e é capaz de se perpetuar além da existência atual, mesmo sem a presença do organismo físico. Aristóteles. Embora se desconheça a posição de Aristóteles a respeito da reencarnação, ele não era materialista, acreditava em Deus, porém, se comparado com Platão, levava uma vida materializada ou colocava a espiritualidade em segundo plano. Sabe-se que ele devotava grande admiração ao seu mestre Platão, do qual foi aluno por 20 anos. Chegou até a erigir um altar em sua honra, como se fosse um deus. E Platão se orgulhava de seu discípulo Aristóteles. Ele era tão platônico que suas obras estão impregnadas de platonismo. Sabe-se que mais da metade de suas obras desapareceram, cerca de 500 obras. Assim, conforme afirmações de alguns pesquisadores da bibliografia aristotélica, Aristóteles com certeza recebeu alguma influência do seu mestre Platão em relação à reencarnação, embora não haja nenhum registro disso. Além de Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles, Euclides de Alexandria, outro grande gênio, professor e matemático, considerado pai da geometria, Hipócrates, famoso médico da antiguidade, considerado o pai da medicina, e Eurípides, outro grande sábio e orador grego, todos eles eram reencarnacionistas. Na Roma Antiga, vamos destacar Marco Túlio Cícero, grande estadista, orador e filósofo romano, notável gênio da literatura latina. Disse, entre outras coisas, sobre a reencarnação, abre aspas, outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que, quando crianças, aprendem fatos com enorme rapidez, o que demonstra que não estão aprendendo pela primeira vez, e sim relembrando-os, fecha aspas. Outro grande gênio da literatura latina é o poeta, autor de vários livros de poesia, Públio Ovídio. Ele disse, abre aspas, nada parece, embora tudo se mude cá na terra. As almas vêm e vão incessantemente em formas visíveis, fecha aspas. Virgílio, outro grande nome da literatura latina, autor da famosa Eneida, amigo de Ovídio e Horácio. Ele escreveu este bonito pensamento reencarnacionista. Abre aspas. Depois da morte, as almas entram nos campos elíseos ou no Tártaro, e ali encontram o prêmio ou castigo de suas ações praticadas durante a vida. Mais tarde, depois mergulhado no Létis, perde a lembrança de suas existências passadas e voltam à Terra. Fecha aspas. O grande imperador Júlio César defendia os princípios da imortalidade da alma e do seu regresso à matéria. Dizia que a bravura dos germanos em combater sem temer a morte era devida à crença na reencarnação. Napoleão Bonaparte, por sua vez, também acreditava na doutrina da reencarnação e ainda por cima afirmava ser ele mesmo
a reencarnação de Carlos Magno, o primeiro imperador do Sacro Império Romano. Carlos Magno tinha muita similaridade com Napoleão Bonaparte. Como ele, era bélico, conquistador e extremamente cruel. Victor Hugo, célebre vulto da literatura francesa, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista francês pelos direitos humanos. Ele acreditava na imortalidade da alma e na reencarnação. Disse ele, abre aspas, a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Fecha aspas. E o que dizer do maior poeta inglês de todos os tempos, Shakespeare, autor do romance Romeu e Julieta e Hamlet, obras memoráveis que emocionou o mundo. Autor de frases famosas como, abre aspas, lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem lutar é melhor. Shakespeare acreditava piamente na reencarnação e nos deixou a seguinte frase: o herético não é aquele que é queimado numa fogueira, mas sim aquele que acende uma fogueira. Fecha aspas. E o grande poeta italiano Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, deixa nesta obra, de modo vago, a ideia da reencarnação, provavelmente para evitar a morte pela Inquisição. Johann Wolfgang von Goethe, poeta, dramaturgo e filósofo alemão, uma das mais importantes figuras da literatura alemã e da Europa nos finais do século XVIII. Embora nascido em uma família luterana, ele cria na reencarnação. Disse ele, abre aspas, estou certo de que estive aqui como estou agora, 1000 vezes antes e espero retornar 1000 vezes mais. A alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, depois volta à terra, em um eterno ir e vir. Fecha aspas. Ele escreveu que a reencarnação é mesmo uma das ideias que dá oportunidade sobre a origem da vida e o que estamos fazendo neste planeta. Arthur Schopenhauer, grande filósofo alemão, pesquisador profundo da filosofia hindu, principalmente através dos Upanishads. Rendeu-se convictamente à teoria hindu do renascimento. Sobre ele se referiu Albert Einstein dizendo, abre aspas, cheguei à teoria da relatividade através das elucubrações de Schopenhauer, fecha aspas. A importância desse filósofo para a história do pensamento é imensa, e não há quem nunca tenha tido contato com alguma frase ou pensamento desta mente tão brilhante. Apesar de seu pessimismo metafísico, Schopenhauer desenvolveu um pensamento metafísico semelhante às ideias de Platão sobre o mundo das ideias e o mundo das coisas. Ele disse, se um asiático me perguntar por uma definição da Europa, serei forçado a responder-lhe do seguinte modo: é aquela parte do mundo perseguida por incrível ilusão de que o homem foi criado do nada e que sua existência atual é a sua primeira entrada nesta vida. Fecha aspas. Outro grande nome da filosofia alemã é Friedrich Nietzsche. Ele disse, abre aspas, viveremos de novo. Marquemos nossa vida com o selo da eternidade. Este pensamento é mais rico do que todos os dogmas religiosos que nos ensinaram a viver esta vida como sendo efêmera e nos ordenaram a voltar os olhos para o céu a fim de que percebemos
outra existência vaga e indefinida. Friedrich Nietzsche. Immanuel Kant, filósofo alemão e um dos principais pensadores do Iluminismo. Seus abrangentes e sistemáticos trabalhos em epistemologia, metafísica e ética e estética fizeram dele uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna. Ele parte da dúvida para constituir a verdade por meio da razão prática. Voltaire, famoso filósofo, poeta e prosador francês, é conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis e religiosas. Ele é uma das grandes personalidades da filosofia e uma dentre muitas figuras do Iluminismo, cujas obras e ideais influenciaram pensadores tanto da Revolução Francesa quanto da Americana. Sobre a reencarnação, disse ele, abre aspas, é mais surpreendente nascer a primeira vez do que a segunda. Tudo na natureza é ressurreição, fecha aspas. Outra grande figura é Giordano Bruno, grande gênio do século XVI, que foi morto na fogueira na Santa Inquisição. Salvador Dalí, o célebre pintor espanhol, também era um reencarnacionista. O famoso filósofo americano reencarnacionista Ralph Waldo Emerson, fundador do transcendentalismo, disse, abre aspas, o segredo do mundo é que tudo subsiste, nada morre, apenas desaparece de vista durante algum tempo para surgir outra vez. Fecha aspas. Albert Einstein, famoso físico teórico alemão, considerado o mais célebre dos cientistas do século XX, famoso no mundo todo por desenvolver a teoria da relatividade que mudou a percepção do universo. Ele não acreditava num Deus pessoal, premiando os bons e castigando os maus, e garantindo a imortalidade da alma no paraíso. Ele não era ateu, nem era religioso. No entanto, ele acreditava que o universo foi criado por um ser supremo. Aceitava o mesmo Deus que Spinoza chama de alma do universo. Um Deus impessoal, que se manifesta na harmonia de tudo que existe e não num Deus que se preocupa com o destino e as ações dos homens. Chegou mesmo a dizer que a palavra Deus para ele era pura expressão de fraqueza humana. Naturalmente, não estava se referindo ao Deus impessoal pelo qual ele acreditava, mas criticando os deuses das religiões e o fanatismo religioso. Dizia que a religião do futuro seria cósmica e transcenderia um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Em 1939, com 60 anos, escreveu um curto ensaio sobre ciência e religião. Nele expõe seus pontos de vista sobre as religiões e a existência de Deus. Einstein também não concordava com a ideia de que os cientistas têm que ser necessariamente ateu, considerando que a ciência não combina com religião. Dizia ele, a ciência sem religião é capenga, a religião sem ciência é cega. Ainda falava que o papel dos cientistas não é de negar a existência de Deus, mas apenas tentar explicar os fenômenos que ocorrem em torno de nós sem recorrer a hipóteses que não podem ser comprovadas, como a existência de Deus. Quanto à reencarnação, Einstein dizia que a morte é uma ilusão. Ele era um grande admirador de Gandhi, Schopenhauer e Kant. Conforme o livro Einstein, o Enigma, de Humberto Rodin, Einstein foi o sábio mais intuitivo da história.
Assim, acreditava intuitivamente na reencarnação da alma, em concordância com esses filósofos reencarnacionistas. É fato que muitos cientistas reencarnacionistas, devido ao preconceito que havia no Ocidente contra a reencarnação, não declaravam publicamente sua crença. Por exemplo, Albert Einstein e Carl Gustav Jung. Meus amigos e amigas, preste bem atenção. Para a felicidade geral dos reencarnacionistas, esta personalidade, Leonardo da Vinci, foi um polimata italiano, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, um dos maiores gênios da humanidade. Este que vos fala, Dionísio Tomás de Araújo, eu mesmo considero, se tivesse de apontar o maior gênio da humanidade de todos os tempos, o meu escolhido seria Leonardo da Vinci. Este personagem, este gênio da humanidade, acreditava na reencarnação. Ele contribuiu para diversas áreas do conhecimento humano, se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, estilista, e seu legado continua a influenciar artistas modernos. Nunca vi falar que nenhum outro gênio chegasse nem perto de Leonardo da Vinci. Como pode um ser humano abranger tantas qualidades? Para nossa alegria, a gente que acredita na reencarnação, ele acreditava na reencarnação. O Leonardo da Vinci é o autor, sua obra-prima é Mona Lisa. Mona Lisa, criada em 1503, é considerada uma das pinturas mais famosas do mundo. É a maior estrela do Museu de Louvre, em Paris, visitada por milhares de pessoas no mundo todo, todos os anos. Aquele quadro maravilhoso, A Última Ceia, também conhecido como Santa Ceia, é outra obra-prima de Leonardo da Vinci. Alguns estudiosos acreditam que sua visão criativa veio da experiência da vida passada. Leonardo da Vinci acreditava na reencarnação e falou a seguinte frase: "Lê-me, leitor, se encontras prazer em ler-me, porque muito raramente eu voltarei a este mundo." Isso é fantástico. Leonardo da Vinci, este gênio da humanidade. É isso aí, meus amigos e amigas. Você está surpreso de saber que esses gênios acreditavam na reencarnação? Alguns destes nomes lhe chamou a atenção especificamente? Gênios que você talvez nunca ouviu falar ou desconheça que ele fosse reencarnacionista, acreditasse nesta doutrina? A pergunta que faço para reflexão é a seguinte: preste bem atenção. Fosse a reencarnação uma quimera qualquer, sem fundamento e sem lógica, uma crença vulgar de pessoas bobas e ingênuas, como costumam dizer aqueles que não estudam a reencarnação, fosse mesmo a reencarnação desta forma, como estes gênios da humanidade, que dispensa qualquer comentário, iriam acreditar nela? Pense nisso. Carl Gustav Jung, gênio da psicologia, fundou a psicologia analítica e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo do inconsciente coletivo. Jung praticamente lançou as bases da psicologia transpessoal. É dele essa declaração, abre aspas:
O renascimento é uma afirmação que deve ser contada entre as afirmações primordiais da humanidade. Essas afirmações primordiais são baseadas naquilo que nós chamamos de arquétipos. Fecha aspas. Importante acrescentar que os adeptos da psicologia transpessoal, em via de regra, são reencarnacionistas. Em sua posição em relação à reencarnação, ele precisou ser discreto devido aos preconceitos existentes em sua época. Segundo informações de seus familiares, algumas coisas escritas por ele sobre a reencarnação foram recusadas por seus editores. Todavia, Jung não se conformava apenas com a mente. Foi buscar na metafísica a explicação para muitas de suas perguntas existenciais. Uma famosa declaração de Jung a esse respeito fica clara nesse gênio uma sensação de já ter vivido em outros tempos. Disse ele, abre aspas, eu também podia imaginar que poderia ter vivido em séculos anteriores e encontrado questões que não estava capacitado a responder, que havia nascido novamente porque não havia completado a tarefa que me fora dada. Fecha aspas. E se referindo a Freud, disse ele, abre aspas, não vou me comprometer com a estupidez em voga de considerar tudo o que não posso explicar como sendo uma fraude. Fecha aspas. E vejam o que falou Sigmund Freud. Disse ele, abre aspas, repetimos, vida após vida, os mesmos fracassos. Atraímos os mesmos amantes ou cônjuges que ferem e traem. Atraímos os pais que oprimem e tiranizam. Fecha aspas. Benjamin Franklin, estadista americano, teólogo e físico, é mais uma das grandes personalidades históricas que acreditava na reencarnação. Ele foi um dos líderes da Revolução Americana, o primeiro embaixador americano na França e também considerado uma figura representativa do iluminismo. Essa era da razão. Ele sustentava a doutrina da reencarnação e deixou essa ideia clara em 1785, quando declarou, abre aspas, quando vejo que nada é aniquilado nos trabalhos de Deus e nenhuma gota d'água é desperdiçada, não acredito que haja o aniquilamento das almas. Assim, vendo que existo no mundo, acredito que, sob uma forma ou de outra, sempre existirei. E com todos os inconvenientes que a vida humana tende a oferecer, não farei objeções a uma nova edição da minha vida, esperando, contudo, que a errata da última seja corrigida. Fecha aspas. No século XIII, andou pela terra um sábio conhecido por Rumi. Seu nome completo, Jalaluddin Mahomed Rumi. Era um poeta, jurista e teólogo sufi persa. Ele escreveu em uma das suas obras, abre aspas, morri como mineral e me transformei em uma planta. Morri como uma planta e nasci como animal. Morri como animal e vi que era homem. Por que teria algo a temer? Nunca perdi nada por morrer. Medo da morte não fazia parte das minhas inseguranças humanas. Fecha aspas. Que maravilha de frase! Está explicando nada mais, nada menos do que a evolução da centelha divina, ou mônada divina, ou sopro de Deus, que veio evoluindo do reino mineral para o reino vegetal, do reino vegetal migrou para o reino animal e finalmente terminou no reino hominal, o reino do homem. No reino hominal,
a mônada ou centelha divina se transformou em espírito, em alma. Isto é maravilhoso, este pensamento deste sábio. Maravilhoso e verdadeiro. Gandhi, mais conhecido popularmente por Mahatma Gandhi, do sânscrito Mahatma, que quer dizer a grande alma. Considerado o libertador da Índia, pois através de um movimento iniciado por ele, a Índia conseguiu sua independência do Reino Unido. Defensor do princípio jainista da não agressão, forma não violenta de protesto como um meio de revolução. Ele era reencarnacionista e afirmou, abre aspas, não consigo pensar em uma inimizade permanente entre seres humanos. Acreditando, como acredito, na teoria do renascimento, vivo na esperança de que, se não nesta existência, mas em alguma outra, eu possa abraçar toda a humanidade em um aplexo amigo. Frederico II, mais conhecido como Frederico o Grande, governou o Reino da Prússia de 1740 a 1778. Passou, portanto, 46 anos no poder. Era reencarnacionista e declarou, abre aspas, sinto que logo deixarei esta vida terrena, mas como estou convencido que nada existe na natureza que possa ser aniquilado, tenho como certeza que o mais nobre de mim mesmo não cessará de viver. Embora eu me arrisque a não ser um rei em minha próxima vida. Ora, tanto melhor, viverei mesmo assim uma vida ativa, e o que é melhor, sofrerei menos por ingratidão. Fecha aspas. Henry Ford, o pai da indústria automobilística norte-americana, considerado um grande gênio de sucesso. Como único dono da companhia Ford, ele se tornou um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. Crente na vida após a morte, adotou a doutrina da reencarnação quando tinha 26 anos. Ford chegou mesmo a dizer ao Diário São Francisco que sua genialidade não era aleatória, mas sim fruto de uma longa experiência em muitas vidas. Dizia acreditar que vivemos neste mundo e sempre retornamos. Disso tenho certeza, disse ele. Estamos aqui por um motivo. Ficamos indo e vindo indefinidamente. Segundo Henry Ford, os gênios são almas mais velhas. Que maravilha! Já falei dos homens gênios aqui no nosso Trilha da Reencarnação. Então, ele disse a um jornal, abre aspas, gênio é experiência. Alguns parecem pensar que é um dom ou talento, mas é o fruto da longa experiência adquirida em muitas vidas. Algumas almas são mais velhas do que outras, por isso sabem mais. Então, basta vivermos algumas vidas e conseguiremos montar um império bilionário como a Ford, não é? Thomas Edison, provavelmente o maior gênio inventor da história. Devemos a ele a lâmpada, o disco e cerca de 1000 outras invenções. Ele acreditava convictamente na reencarnação. Que maravilha! Eis aí mais um grande gênio que também acreditava nesta doutrina fantástica e verdadeira. George Harrison, músico do conjunto Beatles, este gênio da música, era reencarnacionista. Disse ele, amigos são todas as almas que conhecemos em vidas passadas. Somos atraídos uns para os outros, mesmo que os tenhamos conhecido apenas por um dia. Isso não importa, pois é possível que antes
nos tenhamos encontrado em algum lugar. Na sequência, vocês verão a relação dos santos da Igreja Católica que acreditavam na reencarnação, contrariando a versão daqueles que afirmam que os santos, os cardeais, os bispos da Igreja Católica jamais acreditaram nesta doutrina, tendo em vista que não deixaram nada em seus escritos. Penso que essas pessoas deveriam estudar mais. Não vamos exibir detalhes, vamos mostrar de maneira resumida, devido à questão de tempo e de espaço. Vamos exibir o nome e quem foram estes santos e cardeais que acreditavam nesta doutrina. Eis a relação, preste bem atenção. Número 1, Santo Agostinho. Número 2, Santo Atanásio. Número 3, São Jerônimo. São Francisco de Assis, que maravilha. São Paulo, São Clemente de Alexandria, São Justiniano, São Gregório Magno, São Cirilo. E os papas, Eugênio IV, que foi papa de 1431 a 1447, e Nicolau V, que foi papa de 1447 a 1455. Estamos chegando ao final do nosso vídeo, mas ainda não acabamos. Vamos apresentar agora a relação dos líderes religiosos que fundaram as grandes religiões. Esses homens não só criaram as grandes religiões, como mudaram o pensamento, a crença e a fé, o modo de vida de milhões, de bilhões de pessoas no planeta inteiro. Considerando que Jesus Cristo não fundou o cristianismo. O cristianismo foi fundado pelos seus discípulos em torno do seu nome. Eis a relação. São eles: 1. Zoroastro, criador do zoroastrismo. Siddhartha Gautama, o Buda, criador do budismo. Lao Tse criou o taoísmo. Confúcio criou o confucionismo. Masaru Taniguchi, líder da Seichoni. Helena Blavatsky, do teosofismo, e o maior deles, Jesus Cristo, considerando que o cristianismo não foi Jesus o criador do cristianismo. O cristianismo foi criado em torno do seu nome. Pelo exposto, fica claro que a reencarnação não é uma quimera qualquer, uma crença sem lógica, sem fundamento. Fosse mesmo uma crença de pessoas bobas, ou não tivesse qualquer lógica, com certeza estes gênios não acreditariam nela. Gênios como esses aqui mostrados não iam acreditar em uma asneira. Concordam comigo? Pelo contrário, aqueles que afirmam que a reencarnação é uma crença de bobos, talvez eles o sejam. É até prazeroso, dá uma sensação de muita alegria, de nós sabermos que aquilo que nós cremos, nós que acreditamos na doutrina da reencarnação, que ela era uma crença destes gênios. Se eles acreditavam, é porque a reencarnação se fundamenta. É isso aí. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, inscreva-se no canal Dionísio Tomás de Araújo, acione o sininho. Quero lembrar a todos que se inscreverem no nosso canal, que ainda não se inscreveram, aliás, no nosso canal, que o nosso canal não trata apenas de assunto da espiritualidade. Nós temos músicas dos diversos nomes da nossa música mundial. Nomes que já partiram desta para outra vida, mas que deixaram as suas obras, suas músicas inesquecíveis. É um canal também de entretenimento e informação. Entre no nosso canal. Agora, finalizando, quero convidá-lo para assistir o nosso próximo vídeo.
ele diz muito de você, cético. Você que não acredita na reencarnação. Você já se perguntou por que você não acredita na reencarnação? Quais os reais motivos que levam você a não acreditar na reencarnação? Eu vou mostrar os tipos de céticos da reencarnação. Neste vídeo apresentamos os gênios que acreditavam na reencarnação. No nosso próximo vídeo, a gente vai mostrar os tipos de céticos que não acreditam na reencarnação. Será que você se enquadra em algum deles? Se você quer aprofundar-se nesse assunto e saber mais dos gênios que acreditavam na reencarnação, eu recomendaria o livro A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, de José Reis Chaves. Deixo mais uma vez um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.